É legal isso porque, assim, como tudo começou com o projeto Muriquis, no Caparaó, o Caparaó acaba sendo o nosso ponto de partida, né? Sim. E aí a partir do Caparaó, a gente vem desenvolvendo coisas cada vez mais distantes disso. Num raio de abrangência Num raio maior, como o próprio corredor Brigadeiro Caparaó, que era, né, uma ideia que surgiu da necessidade de conservação dos muriquis no Caparaó, em parceria com outros amigos e outros projetos, né, desenvolvido no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. A gente, né, em conjunto viu a necessidade, não, a gente já sabia dessa necessidade, né? Olá pessoal, bom dia. Mais um dia aqui de expedição Rede Muriqui e hoje nós estamos conversando aqui com Daniel Ferraz, que é um amigo de profissão, é um amigo pessoal, né, contemporâneo aí da época da faculdade. E o Daniel, ele juntamente com a Mariane Kaiser, né, são os coordenadores do projeto Muriquis lá na região do Parque do Caparaó. Coordenam também algumas outras ações, né, como a Ecodiversa. A Ecodiversa é um movimento, Daniel, é uma instituição. Explica para nós como é que é esse... Enfim, fala um pouco para a gente também do trabalho que vocês fazem, desde quando, se eu falei alguma coisa errada, enfim, como é que é esse trabalho ali no parque, no entorno do parque, nessa região? Certo. Eu estou rindo aqui porque a gente brinca, né, que a criatura ficou maior do que o criador, né? Né, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Ferraz, né? É um prazer conversar com o Marcelo, um amigo, realmente um amigo pessoal meu, e é sempre um prazer reencontrar você e poder bater papo e discutir ações, né, de conservação, especialmente dos muriquis. O projeto do Muriquis, o projeto Muriquis do Caparaó surgiu, né, as primeiras propostas que nós começamos a montar, ela já trata uma década, já mais de uma década, aliás. Ela começou a ser trabalhada em 2010, né? Em 2011 nós tentamos a nossa primeira proposta e nós, por outros motivos, né, pessoais nossos, nós tivemos que retirar a proposta até. E aí em 2014 foi quando de fato nós conseguimos o primeiro financiamento, quando nós conseguimos ir a campo a primeira vez. Então, de uma certa forma, a gente trata que o projeto Muriquis do Caparaó começou em 2014, efetivamente, mas é um projeto, né, que ele já vem sendo idealizado e discutido e trabalhado, né, não era só uma ideia, né, já era um trabalho de laboratório nosso, de escritório, mas desde 2010... Inicialmente, e mais particularmente em 2011, foi quando nós começamos a primeira proposta, que era uma parceria na época para trabalhar o Brigadeiro, né, para trabalhar no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro e no Caparaó, no Parque Nacional do Caparaó. Nós chegamos a montar uma proposta junto com o Leandro, com o Fabiano. Se não me engano, era uma proposta para a Fundação Boticário, eu acho, onde nós começamos a montar essa proposta. Depois disso, né, já como um projeto independente à parte, né, nós criamos um projeto já só para o Caparaó. Se não me engano, foi para o CLP também, que nós tentamos a primeira vez, e aí passamos na primeira fase e tal, tivemos que retirar a proposta por questões pessoais. Mas em 2014, enfim, que nós, né, cravamos lá a nossa bandeirinha no Caparaó. Começou oficialmente o projeto. Oficialmente o primeiro trabalho de campo efetivo nosso, né? Sim. E aí a criatura ficou maior do que o criador por conta disso, né? O projeto Muriquis, ele foi criado antes da rede Ecodiversa. Sim. E aí, por questões burocráticas mesmo, principalmente questões financeiras, né? Nós decidimos criar uma instituição para gerenciar esse projeto e outros trabalhos que a gente viesse a ter, como a gente tem hoje. Então nós criamos uma ONG, né, uma organização não governamental, para gerenciar os nossos projetos. E aí nós montamos uma rede de pessoas, né, que trabalham com outras áreas, né, que trabalham com aves, trabalham com educação, para estabelecer, né, uma galera ali que trabalhasse em prol não só da conservação dos muriquis, mas que tivessem outras perspectivas, outras ideias também.
E aí por isso que a criatura ficou maior do que o criador, porque ela surgiu primeiro. Sim. É por isso que na hora que, quando você falou, eu ri sobre isso. Então a rede Ecodiversa é uma rede, então, é uma pessoa jurídica, Sim. Né, que vocês criaram, que é uma associação, uma ONG, né, uma organização não governamental, com atores que trabalham com outros grupos e outras disciplinas, não só com biologia, mas com educação, turismo. Com turismo. Entendi. E tem um território foco assim de ação, Daniel, ou não? É uma coisa que abrange um território muito maior. É legal isso porque assim, como tudo começou com o projeto Muriquis, no Caparaó, o Caparaó acaba sendo o nosso ponto de partida, né? Sim. E aí a partir do Caparaó, a gente vem desenvolvendo coisas cada vez mais distantes disso. Entendi. Num raio de abrangência cada vez maior. Como o próprio corredor Brigadeiro Caparaó, que era, né, uma ideia que surgiu da necessidade de conservação dos muriquis no Caparaó, em parceria com outros amigos e outros projetos, né, desenvolvido no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. A gente, né, em conjunto viu a necessidade, não, a gente já sabia dessa necessidade, né? E aí começamos a discutir também o corredor Brigadeiro Caparaó. Hoje, né, como parceiro nosso, como colaborador, a gente trabalha com a equipe do Caminhantes do Caparaó, que visa um processo de turismo, né, nessas regiões também, do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro ao Parque Nacional do Caparaó, como uma grande trilha, né, de turismo. De turismo ecológico, né, envolvendo as comunidades, envolvendo, né, muito mais do que a conservação das espécies. Sim. E hoje eu sou o presidente da rede Ecodiversa, mas o projeto Muriquis, né, ele é coordenado ainda por mim, pela Mariane Kais e pela Ariane Clívia, que são, né, cofundadores do projeto Muriquis, mas a gente tem trabalhado em outros projetos também. Um deles é o Felinos do Caparaó, que é coordenado por um estudante né, juntamente com a Mariane também, mas com um estudante de medicina veterinária, que é o Leonardo. Ele está trabalhando efetivamente com os felinos e com carnívoros no entorno do parque, e aí já envolve uma questão de saúde. Entendi. Né? Uma das nossas ações é voltada a doenças, né, de cães, o quanto isso pode afetar a fauna silvestre, né, leishmaniose e tudo mais. A gente sabe o quanto o problema do cachorro doméstico no entorno e no interior de unidades de conservação realmente é um problema mundial, né? Não é só um problema local. E aí a gente tem trabalhado em ações com isso, a gente está com um projeto, né, nessa área agora, desenvolvendo um projeto nesse sentido. Uma das nossas ações é a vacinação dos cães no entorno do parque. Com vacinas, como é que eles chamam? Óctopla ou decavalente, eu esqueci o nome das vacinas, né? Mas são vacinas já do calendário de vacinação de cães domésticos, né? Mas com doenças que afetam a fauna silvestre, como é o caso da leishmaniose. Que é uma doença bem drástica, né? Assim, para populações silvestres, né? Sim. Então é uma das ações que a gente está desenvolvendo agora. Outro projeto que está em andamento, né, pela rede Ecodiversa é o projeto Faro para Conservação, que é um projeto, né, que eu coordeno, que vocês vão ouvir falar muito aí nesse projeto ainda. Eu estou falando com o Marcelo em off aqui, o quanto os cães eles podem nos ajudar através da detecção né, com biodetectores, detecção de fauna silvestre e, enfim. Eu falei com o Marcelo aqui em off que os cães podem quase tudo, e é uma em questão de faro, né? É uma frase muito utilizada pelos cachorreiros, aí, pelo pessoal que trabalha com cães para conservação, que é uma hashtag que o pessoal usa muito, que é The Nose Knows, né? Que o nariz sabe, ou seja, o nariz sabe das coisas, e eles realmente têm uma capacidade que a gente não imagina. Não imagina, né? Na verdade, assim, a gente tem um conhecimento, né, inclusive de como isso ao longo da nossa história evolutiva, né, quanto o cachorro foi importante para diversas atividades nossas, mas eu acho que não tem uma noção
real dessa capacidade de como isso pode se tornar, inclusive, uma ferramenta importante para a conservação, né, Daniel? É verdade. E esse é um dos meus objetivos, né? Popularizar os cães como ferramenta de trabalho dentro da conservação de fauna no Brasil. Sim. Porque nós estamos num país mega diverso e a utilização de cães para conservação ela é ínfima, né? Ela é muito pouco utilizado, né? Inclusive você tem sido quase nula. Tem sido quase que um pioneiro, né? Tem sido um pioneiro, na verdade, nessa questão de associar a questão do cachorro, principalmente com o trabalho com primatas, né? Assim, com os muriquis em breve, né, Daniel? Não sei se eu estou adiantando também alguma informação importante. Assim como recentemente, né, nós tivemos um boom né, do uso de tecnologias para conservação, a gente tem aí uma capacidade ainda a ser explorada, assim como a tecnologia, né, vem sendo explorada para a conservação. Os cães, há nos cães uma capacidade imensa de exploração para a conservação, tipo não só dos primatas, né, que é o nosso foco de trabalho, mas toda a biodiversidade no Brasil. Sim, que legal. Bacana demais. Daniel, enfim, hoje eu vim falar para você, né, desse projeto, que é o projeto Rede Muriqui, que é um projeto que ele visa trabalhar no entorno de 7 áreas de ocorrência da espécie, e 2 delas, né, uma delas principalmente, que é o entorno do Parque Nacional do Caparaó, é uma área em que vocês, como você já tinha falado, já vem desenvolvendo um projeto aí há uma década, pelo menos, né? Esse trabalho, né, é importante a gente esclarecer que nessas áreas, na maioria dessas áreas onde a gente vai trabalhar, já existem projetos acontecendo há décadas, né? Enfim, no mínimo 10 anos, igual é o projeto de vocês, é o projeto lá da população da Mata do Sossego. Em Caratinga é um projeto que já tem 4 décadas, né? Está inteirando 40 anos agora. E esse trabalho de formação da rede nunca que poderia acontecer dissociado dos projetos, dos trabalhos que já acontecem nessas áreas há muito mais tempo, até porque são vocês que estão ali já há muito tempo fazendo esse trabalho, não só no parque em si, com a população de muriquis, mas com as populações do entorno, que sabe quais são os desafios para se trabalhar naquela região com relação à conservação dos muriquis de uma forma geral. Né, assim, dos primatas, da biodiversidade de uma forma geral, mas em especial com os muriquis. Né? Então, você tem me falado, né, que esse, assim, a gente pode ver assim, que pelas iniciativas que já são feitas, existe um trabalho abrangente ali, né, não só com os muriquis, mas com as comunidades. E então eu queria que você falasse um pouco para nós, Daniel, assim, como que vocês entendem hoje, depois de 10 anos trabalhando naquela região, quais seriam os principais desafios para a conservação especial dos muriquis naquele contexto do parque e da região e desse território que a gente está falando entre Caparaó e Brigadeiro? A conservação ela é sempre desafiante, né? A gente tem inúmeras vertentes para seguir, muita coisa para ser trabalhada, desde os trabalhos diretos com a espécie, né? Os trabalhos de comportamento, de ecologia, né, que envolvem um estudo específico dos indivíduos mesmo, das populações. Apesar de a gente já ter uma base de dados, né, de informações que retratam décadas, né, você citou o trabalho de Caratinga, e ele né, para todos nós trabalhamos não só com os muriquis, mas como primatas no Brasil, ele nos traz um banco, né, de informações, onde a gente já pode utilizar com toda certeza, sabendo que aquilo é uma realidade palpável para as espécies, né, como base de estudos, né, seja ele ecológico, seja ele comportamental. Mas existe a particularidade, né, de cada população, de cada localidade, de cada parte do parque, enfim, né, porque eles recebem pressões diferentes. Então a gente ainda precisa, mesmo que eu tenha uma base de dados ainda grande, eu preciso ainda fazer em loco esses estudos, né?
Nós já fizemos vários estudos, né, sobre ecologia, sobre o comportamento das espécies, sobre os muriquis no Caparaó ao longo desses 10 anos. Mas a gente precisa não só saber, né, lá na ponta sobre a espécie, mas trabalhar, assim como a rede muriqui. Eu acho que é um trabalho essencial. Não vai adiantar nada a gente conhecer lá na ponta os muriquis, saber muito bem o comportamento deles e não conseguir protegê-los por fora, né? Não conseguir entender qual o impacto e de onde está vindo esse impacto, cara, que normalmente é desse entorno, né, cara? Muito do impacto dos muriquis não, acho que das espécies hoje, né? Elas vêm de fora para dentro. Sim. É claro que a gente pode, né, como nós passamos por pandemia, por epidemias e tudo mais, a gente pode passar por uma doença que seja local, por um tipo de situação que seja local, que sair, né, que esteja lá dentro, mas a maioria das pressões elas vêm de fora mesmo. Então, queimadas, a caça, o turismo desordenado, a fragmentação, ela é toda vinda de fora para dentro. Então é uma pressão que vem das comunidades, que vem do entorno para dentro das populações que a gente estuda. Mas assim, todas as pressões que vêm, né, de fora para dentro, assim como caça, as queimadas, desmatamento, a fragmentação, a pressão desordenada por turismo, pela própria, como é que a gente fala, o cultivo, né? Nativo, como o café, que é muito comum na região do Caparaó, o uso de... Bom, pessoal, nessa conversa com o Daniel Ferraz, nós tivemos alguns probleminhas técnicos aí com o equipamento e acabou cortando o final da entrevista, mas a gente já estava caminhando de fato para o final da conversa, né, com o Daniel Ferraz, onde ele estava falando, onde a gente estava conversando justamente sobre como é importante a gente entender quais são os impactos que as populações remanescentes de muriqui estão sujeitas, né, e de onde vêm esses impactos. E aí da importância da gente, então, trabalhar com as comunidades do entorno, né? Que é o objetivo do projeto Rede Muriqui, que é de fazer um grande esforço de comunicação no entorno das áreas de ocorrência dessas espécies, né? Das populações remanescentes dos muriquis, né? Onde provavelmente vão haver fêmeas migrantes, para que todo mundo conheça o quanto essa espécie é uma espécie importante para a biodiversidade, é uma espécie ameaçada, entender dos hábitos dessa espécie, que as fêmeas podem sair e ir parar ali na propriedade, no quintal ali de uma propriedade dessas comunidades vizinhas. Então é importante a gente deixar todo mundo ciente disso e de como as pessoas podem contribuir então com esse projeto para evitar que essas fêmeas fiquem isoladas e perdidas, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a conversa com o Daniel Ferraz, meu amigo, biólogo, que falou com muita propriedade ali sobre o projeto que já vem sendo feito ali com a população de muriquis do Caparaó há mais de uma década, os trabalhos que eles fazem com as comunidades do entorno, como eles estão expandindo esse trabalho também para outras regiões, como o corredor entre o Parque do Caparaó e o Parque da Serra do Brigadeiro, que é uma região também muito extensa e que precisa ser feito um trabalho de comunicação grande ali. Então essa foi a conversa com mais um integrante agora do Rede Muriqui, que é o Daniel Ferraz, aí representando a Rede Ecodiversa. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar as expedições e os vídeos que a gente está colocando aqui no nosso canal, não esqueça de comentar, de deixar seu like e de assinar e de ativar o sininho de notificações para você não perder nada.